Alunos, tudo bem? Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês a devolutiva das atividades da semana passada, tá? Atividade de número 9 que nós fizemos, tá? E a partir de agora nós vamos fazer a devolutiva desta forma por vídeo, tá? As atividades agora também estão aqui, tá? No Google Classroom. Então, essas atividades vão estar aqui, as atividades não estarão mais no grupo do WhatsApp. Então, é por aqui que nós vamos fazer a nossa correção, ok? E nossas atividades também. Então, nós vamos começar aqui fazendo a correção da atividade da aula passada, tá? Que é a atividade de número 9. Teve um erro aqui na digitação, mas é essa atividade aqui. E daí, de início, né, foi falado bastante na aula do Centro de Mídia sobre o conceito de região. E aí, o que é esse conceito de região? Porque nós estávamos falando de regionalizações da América. Então, nós vimos várias regionalizações da América. E aí, o conceito de região, ele é o quê? Uma região, né? Ele é um espaço mais ou menos delimitado. Então, refere-se a uma porção da superfície que tem uma característica que é marcante ou uma característica escolhida por quem vai determinar essa região. Então, a região ela também tem muito a ver com quem está determinando essa região, né? Por exemplo, eu quero determinar as regiões produtoras de café no Brasil. Então, eu vou delimitar os lugares que são destacados por produzir café. Então, a região ela vai pegar um espaço, vai ver as características desse espaço e vai juntar o que é igual, separando o que é diferente, formando as regiões, tá? Existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas e muitos outros tipos de região. Então, eu posso fazer uma região natural. Eu vou ver quais os lugares que têm clima tropical, então eles formam uma região. Os que estão próximos, que tem clima equatorial, os que tem clima subtropical. Se eu pensar em regiões econômicas, né? Vou pegar os países da América que são desenvolvidos, vou formar uma região, os que são subdesenvolvidos. Regiões políticas, né? Vou pegar todos os países da Europa de governo liberal. Ou se eu pegar um mapa, por exemplo, né? De pós-Segunda Guerra Mundial, que vocês já estão estudando. Não, vocês vão estudar o ano que vem, pós-Segunda Guerra Mundial. E vou fazer um mapa da Europa, dos países que se tornaram socialistas e os que não. Vou fazer uma regionalização de todos os lugares com vegetação semelhante. Então, isso é determinar uma região, tá? O termo região ele foi bastante discutido, né, por dois estudiosos, um filósofo e um geógrafo, que é o Hartshorne, Richard Hartshorne, que era um geógrafo, e pelo Immanuel Kant, que era um filósofo, né? E eles falam, né, que o conceito de regionalismo ele também vai expressar costumes e expressões linguísticas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da região nordeste do Brasil, a gente vê esses costumes e essas expressões linguísticas bem afloradas, né? Quando a gente conversa com uma pessoa da região Nordeste ou come determinada comida da região Nordeste, a gente consegue ver naquilo, sentir naquilo, né? O regionalismo. E aí eu perguntava para vocês na primeira questão o que vocês tinham entendido sobre o conceito de região. E exatamente eu queria que vocês entendessem que a região, né, é um espaço delimitado por uma determinada característica. Então, determinada característica vai delimitar esse espaço, né, separar eles dos demais lugares. E a gente fala dessa região justamente para a gente falar das regionalizações da América Latina. Então, a gente estudou até agora, né, a América dividida em América Anglo-Saxônica e América Latina, que vocês viram muito nas aulas passadas. Então, a América Anglo-Saxônica são os países de origem anglo-saxã, que é o Canadá e os Estados Unidos, né, que é uma definição pela origem do idioma. O inglês é um idioma anglo-saxão, e no Canadá e nos Estados Unidos fala-se inglês. E a América Latina ficou os países que foram colonizados
por países que o idioma e os povos derivavam dos povos latinos, por isso que chama América Latina, tá? Então, nosso idioma português, o espanhol, é derivado do latim e o inglês é derivado de do idioma anglo-saxão, por isso América anglo-saxônica e América Latina, né? Coincidentemente, os países da América anglo-saxônica se tornaram países desenvolvidos e os países da América Latina se tornaram países subdesenvolvidos. Por uma questão de tipo de colonização. Os países da América anglo-saxônica foram colonizados para serem colônias de povoamento. Então, eles queriam transformar os Estados Unidos e Canadá numa nova casa. E uma casa a gente constrói bem feita, né? E os países da América Latina foram a maior parte, né, quase todos eles, colônias de exploração. Então, os países que colonizaram vieram só para explorar e isso gerou uma herança que nos leva ao subdesenvolvimento. Então, tudo isso é conteúdo de aulas passadas, só para a gente retomar. Quando a gente fala da América Latina, nós estamos falando do México, dos países da América Central e dos países da América do Sul, tá? A gente não pode esquecer do México. Então, a gente tem aqui, ó, dentre a composição da América Latina, o México, a América Central e Guianas. Então, essa América Central é formada tanto pelos países da área continental, da área istmica, que é ligada ao continente, quanto aos países da América Insular, que são aquelas ilhazinhas que a gente tem na América Central, tá? E a gente tem também os países da América Andina, que é a América do Sul, que é o qual nós fazemos parte. Na América do Sul, nós temos os países andinos, que atravessam a Cordilheira dos Andes, e a gente tem o Brasil, e a Guiana e Suriname, e a Venezuela e a Colômbia. Esses são os países que formam a América do Sul, tá? Quando eu perguntei para vocês o que era a América Latina, vocês tinham que me responder que a América Latina era uma regionalização, né, baseada na cultura e no idioma dos países do continente americano. E aí, quando eu perguntei para vocês como a América fica dividida em relação aos aspectos culturais, eu gostaria que vocês entendessem que essa divisão da América por aspecto cultural, que é a questão do idioma, é a divisão da América em América anglo-saxônica e América Latina. Então, é isso que eu queria que vocês respondessem para mim nessa questão. Então, desse exercício é isso, né? Tem um exercício novo para vocês fazerem, né? Tá aqui, vou postar para vocês lá no Google Classroom. A gente vai começar a falar de geopolítica mundial agora, e esse exercício está falando de desigualdade social, e vai ter também para vocês assistirem um documentário, tá? E aí eu gostaria que vocês, aqueles que pudessem, né, vissem o documentário para a gente falar a respeito de desigualdade social. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Façam os exercícios e mandem aqui pelo Classroom, tá? Até mais, gente.